Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7. Segundo Crônicas, lembrando que quando o número é dividido, o livro é dividido por número, só se fala segundo a quando é destinado a alguém. Então, segundo Crônicas não é segundo a Crônicas, porque Crônicas não é ninguém. Seria Pedro, segundo a Coríntios. Mas Crônicas, Reis, não são destinados a ninguém. Então é primeiro Reis, primeiro Crônicas, segundo Crônicas. Escola dominical, tá vendo? Segundo Crônicas, capítulo 7. Oh, Jesus. Capítulo 7, verso 14. É um versículo muito conhecido. Eu queria que nesse momento, em reverência à palavra, você não se distraísse com nada, não mexesse no seu celular, a não ser que seja uma questão de urgência. Não se distraia para aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Diz assim: esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Glória a Deus. Existe uma promessa com uma condição do Senhor em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então, o Senhor coloca uma condição, então perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O grande problema é que a terra não está sarada. A grande questão é que a terra está doente. O homem está doente. O homem está em crise. E eu quero parafrasear aqui Jean Piaget e Vygotsky, dizer que o homem é um universo em crise. O homem é um universo em declínio. Por que o homem está tão carente? Por que o homem está tão doente? Se existe uma promessa de que o Senhor sarará a sua terra, irá sarar a sua terra, por que estamos tão doentes, tão enfermos? De duas uma: ou o Senhor mentiu, ou nós não somos o povo. E como Deus nunca mente, é mais fácil acreditar que nós não estamos sendo o povo. Porque Ele diz: se o meu povo se humilhar, orar, clamar. A palavra se humilhar em hebraico é prantear, chorar, se desesperar. Então, de duas uma: se a nação está doente, é porque ou Deus mentiu, ou nós não somos povo. E Deus nunca mente. Então, vale pensar que nós não somos o povo. Estamos prestes a um tempo de eleição, uma semana antes. Deveríamos estar chorando pela nossa nação. Deveríamos estar pranteando a situação atual da nossa nação. E eu me incluo na crítica que vou fazer. Nós estamos perdendo tempo no Facebook, discutindo proposta, discutindo candidato, discutindo se é ele sim ou ele não. Eu me incluo. Quando deveríamos estar fazendo propósitos de oração, pranteando pela nação, chorando, lutando para que o Senhor sare a nossa nação. Enquanto alguns movimentos estão defecando na bandeira brasileira, nós estamos discutindo no Facebook sobre algumas questões. E aqui eu fui pego pelo Senhor hoje, e o Senhor disse: por que você não chora pela sua nação? Por que você não pranteia sobre a sua nação? Em vez de perder tempo propondo partido, candidato, por que você não chora? E a gente descobre o Deus que a gente serve
quando num dia de passeata de um presidente da República, as pessoas preferem ir às manifestações do que ao culto. A gente descobre qual é o Deus da igreja quando a gente percebe as prioridades. O homem está doente, o homem está em crise, o homem do século 21 está enfermo e você faz parte disso. O homem do século 21 nunca teve tantas mazelas existenciais. Se eu começasse a catalogar para você as doenças dos últimos 30, 50 anos, você vai perceber que em nenhum momento da história o homem foi tão doente. Talvez você pense assim: Tiago, esse papinho aí a gente já ouve há 2000 anos. O homem sempre está doente. A gente está sempre falando da vinda de Jesus como se fosse algo emergente. Mas é só você perceber os dados. Perceba as estatísticas do homem moderno. Transtorno de ansiedade, transtorno de bipolaridade, depressão, crise de identidade. O homem está se reinventando no que diz respeito à enfermidade. Em nenhum momento da história o homem foi tão doente como os dias de hoje. Nós estamos vivendo o ápice da escatologia bíblica, que diz que o Senhor está prestes a voltar. O homem está doente. É crise de meia-idade, crise de identidade, crise de adolescência. Os sociólogos estão em pânico com o homem moderno, sabe por quê? Porque o homem moderno está tendo dificuldades no processo de amadurecimento intelectual. Você sabia que a adolescência não existia na história? Você sabia que o termo adolescente foi criado por um cara da ONU chamado Osvaldo Aranha, um pouco depois do renascentismo, para abordar o homem que deveria já ser adulto e ainda está na fase da infância. Então ele disse assim: olha, o homem moderno precisa de mais uma fase para amadurecer, que é a adolescência. Sabia que a adolescência na época de Jesus não existia? Você sabia que um homem de 12 anos na idade de Cristo já estava pronto para assumir uma família? Você sabia que uma criança islâmica de 13 anos está preparado para morrer pela sua nação, pela sua religião? E nós chegamos à crise da meia-idade e nem conseguimos descobrir quem nós somos ainda. Existe uma enfermidade que tem nos atordoado. A gente está discutindo se o armamento da população é lícito ou não, sobre desarmamento, sobre armamento. Só que a gente se esqueceu de um detalhe: que a maior arma da sociedade moderna não são as armas, são os homens. Independente da liberação ou não, os homens vão continuar se sabotando, se sujeitando ao seu pecado existencial, às suas crises existenciais. Nós estamos vivendo um tempo onde a direita propõe mais segurança pública, a esquerda propõe educação. Mas, queridos, existe um problema que nenhum partido político consegue sanar. Qual é o problema? Nós. Podem nos educar ou nos reforçar a segurança. A direita pode estar certa ou a esquerda pode estar certa, mas em nenhuma das esferas o homem será corrigido, em nenhuma das esferas o homem será sarado, porque o que está faltando no homem, nenhum partido, filosofia, ideologia pode dar. O que você carece não é de um Messias no poder, numa presidência pública. O que você carece é um Messias existencial dentro de você. Me preocupa o momento em que a gente começa a achar que um homem pode dar solução no país, numa nação, porque isso se parece muito com uma profecia chamada profecia do anticristo. Então eu quero dizer, independente de partido político,
um homem não conseguirá resolver o seu problema existencial, nem o problema da sua nação, porque o problema da sua nação é um problema intrínseco, essencial, está na essência, e quem consegue mudar a essência é só Deus. Quem consegue transformar a essência do homem é só o Senhor. O homem é a própria arma do tempo moderno. Independente de ser arma de fogo ou não, o homem é a própria arma, ele é a própria autodestruição. Queridos, nós estamos vivendo em plena guerra civil no Rio de Janeiro. Para você ter uma noção, só no ano de 2017 no Rio de Janeiro, no ano de 2017, ocorreram mais de 50 mil assassinatos. Só no ano de 2017. Em nenhum ano de nenhuma guerra que existiu na história da humanidade existiu um número de 50 mil assassinatos, nem em Hitler. Estamos ou não numa guerra? Estamos ou não? De repente é mais fácil você ir para a divisa de Israel e Palestina do que dar um rolê no Rio de Janeiro. Você anda no Rio de Janeiro com um alvo nas costas. A gente anda com medo na rua, o medo tomou conta do nosso ser, do nosso coração. Esses dias eu e minha esposa estávamos chegando em casa no Jardim Meudon, umas 2, 3 horas da manhã, acho que era 3 horas da manhã. E a gente saindo do carro, lá é bem deserto, para quem já foi sabe como é, muito deserto, Jardim Meudon não tem ninguém na rua. A gente está saindo do carro 3 horas da manhã, do nada um burburinho de gente subindo o morro que a gente está morando. Mais de 12 malucos, cara. Eu falei, perdi. Amor, perdemos. Aí eu falei, amor, a gente fica dentro do carro ou sai? Porque não deu tempo de abrir o portão. E ele já estava muito perto. Eu olhei para minha esposa e falei, amor, o que a gente faz? O nervoso tomou conta de mim, o medo tomou conta de mim, a gente anda assim com medo. Aqueles camaradas foram se aproximando da gente, eu só ouvi o rastro, só ouvi os passos. Quando aqueles caras estão chegando perto da gente, a gente se encurva para olhar, a paz do Senhor, varão. Eles deram a paz do Senhor para a gente. 12 malucos engravatados. Falei, meu Deus. Miserável, não bota medo em mim assim não, rapaz. Como é que o cara anda com 12 malucos de madrugada, 3 horas da manhã, só crente mesmo. Miserável, me dando paz do Senhor ainda, quase me borrando. Assim que a gente está vivendo, gente. O homem está desconfigurado, o homem está com um problema muito grave. E a educação não pode sarar, gente. Por isso que eu digo que o nosso problema não é político. A educação ajuda muita coisa. Mas deixa eu te dar um dado aqui. O estado que tem mais educação no Brasil são os estados do sul do país. Santa Catarina, Porto Alegre, dentre tantos outros do sul. Você sabia que a maior taxa de suicídio do Brasil se encontra na região do sul? Onde tem mais educação? Se você for na Suécia, a Suécia é um dos países mais ricos do mundo, mais bem estruturados. Tem tudo lá de educação. Segundo alguns sociólogos, é um dos lugares mais felizes de se morar na Suécia. A taxa de assassinato deles é pequena demais. De roubo, de latrocínio, de sequestro, tudo isso zerado. Mas é o país onde mais tem suicídio no mundo. Nem mesmo a educação consegue tirar o peso existencial que você carrega dentro de você. Porque o homem está em crise. João Calvino disse assim: o homem é uma fábrica de deuses. Deus nos criou a imagem e semelhança e o homem lhe retribuiu o favor. E o homem tem criado seus deuses até os dias de hoje. E qual é o Deus do homem moderno? Agora eu quero sair um pouco da minha área pastoral e entrar na minha área de história. Eu sou quase formado em história, já sou habilitado para dar aula. E na minha faculdade de história eu aprendi muitas coisas a respeito do homem
moderno e da cultura do homem, antropologia cultural ou antropologia histórica. E quando você estuda antropologia histórica, você descobre algo incrível e você começa a identificar por que o homem moderno está do jeito que está. Se você for lá na época dos astecas, dos babilônicos, dos medo-persas, mesopotâmicos, greco-romanos, você vai perceber que desde a primeira cultura, desde a primeira civilização da história da humanidade, nenhuma cultura ousou tirar Deus ou deuses da sua política, da sua filosofia, da sua ideologia, ainda sendo deuses pagãos. Em nenhuma cultura da história, você pode ir lá nos maias, você pode ir lá nos babilônicos, todos eles, ainda sendo pagãos, nunca ousaram tirar Deus do poder, do trono, da sociedade. Nenhuma sociedade fez isso. Um pouco mais à frente, Império Romano, a gente vai ver isso. Tanto é que, se lembra quem construiu o terceiro templo de Israel? Quem construiu o terceiro templo de Israel não foi um homem de Deus, foi um ser político, Herodes o Grande. O templo em que Jesus entrou e cultuou, um político, ainda sendo pagão, temendo o Deus de Israel. Em nenhuma história, em nenhum momento da história, um homem ousou tirar Deus do centro. Em nenhuma história, o homem ousou tirar Deus da cultura, da sociedade, da antropologia. Nós estamos vivendo um momento, após o renascentismo, que o homem moderno conseguiu tirar Deus da cultura. Sabe o que Voltaire disse? Voltaire disse assim: a nossa intenção é que daqui a 100, 200 anos nem se lê mais isso que eles chamam de Bíblia. Existe uma conspiração para que Deus seja retirado da cultura. E eles estão conseguindo fazer isso. É só você olhar as manifestações. Jesus é travesti. Jesus é travesti. É só você lembrar do Museu Queen, onde fizeram imagens de Maria segurando um macaco. Algumas imagens de mulheres se masturbando com um crucifixo. Se você fizesse isso na época do Império Romano, na época do cristianismo ascendente, era morte. Nenhuma cultura ousou desafiar um Deus. Nenhuma cultura ousou descentralizar Deus do poder. Nenhuma, gente. Nós estamos vivendo algo inédito. Não estou dizendo, queridos, não me entenda mal, não estou dizendo que Estado e igreja, não estou falando nada de Estado e igreja, nem que política tem que beneficiar a igreja evangélica, nada disso. Eu estou dizendo de um respeito histórico, respeito de Deus, todo o princípio, toda a tradição de Deus. Isso não é política, não estou falando de política. Por isso o homem moderno está do jeito que está. Porque ele é o único ser que ousou tirar Deus da história e colocar quem? Ele mesmo. João Calvino disse: o homem é uma fábrica de deuses. Quem é o Deus do homem moderno? Quem é o Deus que ele está fabricando? Eu e você. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Qual é a missão de Deus ter criado o homem? Você saberia me dizer? Talvez se eu perguntasse isso para um grupo de religiosos, a maioria diria assim: olha, a missão do homem ao ser criado é adorar a Deus. Eu digo que não. Pense comigo. Deus criou o mundo em 6 dias, certo? Quem lembra do que Deus criou no primeiro dia? As luzes, a luz. E o homem ainda não tinha sido criado. No segundo dia Deus criou o céu. No terceiro dia Deus criou a terra, as vegetações. No quarto dia Ele colocou o sol, as estrelas. No quinto dia Ele criou os animais aquáticos e as aves.
No sexto dia, ele cria os animais terrestres e a última criação. Qual foi a última criação? Deus podia ter criado os homens no primeiro dia e o homem ter sido um coadjuvante na criação. Imagina só o homem olhando Deus criar, que maravilha. Imagina só o homem vendo Deus criar a luz e contemplando a criação, dizendo: nossa, Deus é maravilhoso. Imagina então se Deus cria o homem no segundo dia, ou no terceiro, ou no quarto, ele vendo Deus pintar os céus como um Michelangelo, como um Da Vinci, colocando cada estrela no seu devido lugar. Imagina o homem contemplando aquilo. Ele não podia ter feito isso? Aumentaria mais ainda o louvor de Adão para ele. Já que o motivo da criação do homem é adorar a Deus, por que Deus não criou Adão no primeiro dia? Ele ia adorar muito mais, pela magnitude, plenitude da criação. Deus pincelando ali um esqueleto, uma parte óssea de um rinoceronte, imagina, de um leão. Deus pincelando as jubas do leão e o homem vendo aquilo, nossa. Mas não, o homem foi a última criação. Essa semana eu estava perguntando a Deus por que disso. Deus disse algo para mim. Deus disse assim: a minha intenção ao criar o homem não era que ele exaltasse o trabalho das minhas mãos, nem mesmo o trabalho das mãos dele, porque provavelmente Adão ia querer ajudar, sabe? Ia querer dar opinião para Deus. Qual foi a primeira bênção que Deus deu para Adão depois que ele nasceu? O que Adão viu a primeira vez? O descanso. A primeira coisa que Adão contemplou em vida foi o descanso, porque no sétimo dia Deus descansou. Sabe o que eu entendo? Deus não criou o homem para trabalhar, senão ele ia criar no primeiro dia e fazer Adão ajudar ele a trabalhar. Trabalho é uma consequência. Então por que Deus criou Adão no sexto dia? A primeira coisa que Adão fez foi desfrutar, ter deleite no descanso com Deus. Ou seja, Deus criou Adão para que Adão tivesse deleite e descanso em quem ele é. Sabe o que eu entendo? Que Deus nunca vai te dar trabalho sem antes te dar descanso. O primeiro dia de Adão não foi de trabalho, foi de descanso. O primeiro dia de Adão não foi trabalhando, foi descansando. Quando a semana virou é que ele começou a trabalhar. O problema do homem moderno é que ele não conseguiu entender que ele foi criado para ter deleite em Deus. Adão foi criado para ter prazer em Deus, para ter descanso em Deus. Esse é o propósito da criação do homem: ter descanso em Deus, ter deleite no Senhor, descansar em quem Ele é. O problema é que você quer fazer o contrário, você quer trabalhar primeiro para depois descansar nele. E aí existe uma síndrome chamada síndrome de burnout, que é quando o físico e a mente do homem está esgotado e ele não consegue pensar em mais nada a não ser em se matar. Por quê? O trabalho antes do deleite. Existem pastores surtando porque querem trabalhar antes do deleite. Existem cristãos surtando porque querem trabalhar antes do deleite. Então a primeira coisa que eu quero te dizer: se você está vindo para Cristo pela primeira vez, não pense em trabalhar, se deleite em quem Ele é. Usufrua de quem Ele é. Tenha descanso em quem Ele é. Ainda você sendo crente, ainda você sendo pastor, levita, antes de fazer alguma coisa, tenha um descanso adequado em quem Ele é. Porque senão isso aqui se torna só uma máquina de resultados. O homem moderno está em profunda crise porque ele não encontrou ainda o significado da sua vida. E qual é o significado? Ter deleite naquele que o criou.
ter descanso naquele que o criou. Você está perturbado, você está perturbada, você está cansado, você está cansada, você está desanimado, está pensando em dar um fim na vida. Sabe por quê? Não é porque você é o rejeitado de Deus, não é porque você é o filho abandonado de Deus, é porque antes você não encontrou nele descanso, deleite. Deus te criou para ter deleite em quem Ele é. O problema é que a gente quer ajudar a Deus a fazer as coisas. Enquanto eu estou pregando aqui, eu vejo uma imagem de uma pessoa ressecada por dentro. Eu vejo esses ossos negros, pretos, como se tivessem sido queimados. É assim que você se sente por dentro. Não sei para quem nem por qual motivo, mas a questão é: eu costumo ter uma tese das 7 vidas. O ser humano é igual ao gato, tem 7 vidas. Duvida disso? Eu não vou lembrar de cabeça as 7, mas eu vou lembrar algumas. O homem tem a vida biológica, o homem tem a vida física, o homem tem a vida espiritual, o homem tem a vida emocional. As outras eu não vou lembrar, mas eu sei que a 7ª é a vida mesmo. Existem pessoas que já estão cometendo suicídios intelectuais, mesmo em vida. Pessoas que deram um tiro na sua vida emocional, mas continuam com a vida biológica. Pessoas que deram um tiro na sua vida espiritual, mas continuam com a sua vida biológica. Pessoas que já deram um tiro na sua vida física, mas continuam com a sua vida biológica. E a última vida, que é a 7ª vida, é o ar que você respira, é o fôlego de vida. O indivíduo que se mata, para ele chegar ao ponto de matar a 7ª vida, que é o ar que a gente respira, ele já cometeu o suicídio nas outras 6. É uma teoria minha. Eu que inventei isso, tá, gente? Pode ter certeza, o indivíduo que se mata, ele já deu fim em todas as possibilidades de vida existentes dentro dele já. O indivíduo que se mata, ele já deu um fim em todas as vidas possíveis dentro dele. E é o que ele diz: só sobrou isso, mas eu não sou isso, então eu não consigo lidar com isso, então eu me livro disso. Ninguém tropeça num suicídio. Estou andando na rua, de boa, tropeço, caio numa arma na cabeça e dou um tiro. Existe um processo para o suicídio. Primeiro você é detonado emocionalmente. Primeiro você é detonado fisicamente. Primeiro você é detonado espiritualmente. E aí chega um fim de tudo que você nem se reconhece mais e diz assim: eu não sou isso que eu sou, então vou me livrar do que eu sou. Oh, Jesus. Não desista daquilo que o Senhor te deu para viver. Eu não consigo mensurar o tamanho da sua dor, nem o tamanho da sua frustração. Mas antes o Senhor diz assim: tenha deleite em quem eu sou, descanse em quem eu sou. Você está cansado porque você não consegue ter deleite nele. Você está cansado porque você acha que 10 horas de sono podem tirar o seu cansaço.
E eu já disse isso aqui em outras palavras, você pode tirar até férias de 3 meses, mas as férias não têm o poder de tirar a perturbação de vossas almas. Existem pessoas dando tiro na cabeça nas Ilhas Maldivas. Se férias fosse solução, queridos, a tua solução não é o descanso físico, não é uma noite de sono. A solução é se deleitar nele, em quem ele é, em quem ele é, e ser achado nele, e se esconder em quem ele é. Você precisa retornar ao jardim. Se coloque de pé, por gentileza. Me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o segue. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que tenho em troca do amor, eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. Eu quero conhecer Jesus. 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 Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele.
Receba a cura do Senhor, receba a libertação do Senhor, receba o alívio do Senhor, receba o deleite do Senhor. Receba do Senhor alívio para sua alma, alívio para sua alma. O Senhor libera deleite, deleite, deleite.
deleite nele. Existe uma atmosfera nesse lugar. Descanso. Entre nessa atmosfera esse deleite. Venha e beba. Venha e beba. Ei, Ele está disponível. Ele está disponível. Venha e beba. Venha e beba. Descanso. Encontrei deleite. Encontrei descanso. Se deleite nele. Descanse nele. Descanse nele. Descanso. Encontrei deleite. Encontrei descanso às margens do rio. Encontrei descanso. Se manifeste para Ele. Se manifeste para Ele. Encontrei descanso às margens do rio. Whoa.